Tenho conversado com vários profissionais, com vários cabeleireiros que são pequenos. E os cabeleireiros pequenos, eles veem uma dificuldade grande em se enquadrar na lei, porque existe mais uma parte burocrática, existe valores a mais que eles têm que pagar, uma vez que eles só têm um alvará, não pagam nada, né, e não tem nenhuma arrecadação. E não existe uma fiscalização muito grande em cima para descobrir os pequenos em cima disso. Agora, fica muito evidente a lei seu não parceiro quando existem colaboradores. Por quê? Porque é uma forma de... Veja se eu estou enganado. Porque é uma forma de proteger o dono do negócio caso o colaborador um dia saia e tente o colocar na justiça por qualquer questão. Na verdade, né, na Lei 13.352, que é a lei que instituiu, de 2016, que instituiu essa relação de salão parceiro, profissional parceiro, eu particularmente vejo, na verdade, duas grandes vantagens, né, que ela trouxe, que é essa formalização, digamos assim, dessa relação, né, que tende a evitar esse problema de vínculo trabalhista, porque ele é um contrato formalizado entre o salão e um profissional que normalmente abre um MEI, né, um microempreendedor individual, que se formaliza dessa forma. Lembrando que só algumas atividades vinculadas ao salão podem aderir nesse formato de contrato. Está na lei: cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilador. São 7 atividades que podem se enquadrar nesse formato. Então, só fazendo um parênteses aqui, por exemplo, uma recepcionista do salão, por exemplo, é outra coisa, aí é uma CLT, vai ser contratado normalmente, não entra nesse formato de relação. São relacionados à atividade fim do salão, atividade de beleza. Então, trouxe essa possibilidade de formalização disso de uma forma que evita um futuro vínculo trabalhista e um requerimento por parte desse suposto empregado de requerer alguma coisa junto ao salão. Então, isso dá essa segurança jurídica nessa relação. Olá para você, cabeleireiro ou cabeleireira do Brasil e do mundo. É um grande prazer estar falando contigo. Então, já que vocês colocaram os comentários do último vídeo e vocês falaram que queriam saber mais sobre a Lei Salão Parceiro, eu estou aqui então com o Marcelo Raia. Marcelo, de novo, agora vai ter que enfrentar essa turma, porque eu sei o tipo de pergunta que vai vir nos comentários aqui com as coisas que você vai falar. Você hoje representa alguns salões aqui de Curitiba, né? Isso, temos alguns clientes, o próprio Romaneto, o Eduardo Romaneto, que você fez o vídeo há pouco, né? Nós que começamos a abertura da empresa dele, demos todo o suporte aqui nesse começo dele aqui em Curitiba, né? O que você vê como uma dificuldade maior nesse início, da tua parte? Então, a dificuldade maior é o profissional se adaptar, muitas vezes, a essa nova realidade, né? De que ele, muitas vezes, é um colaborador que acaba se tornando um empresário. Mas até é louvável essa tua iniciativa de conversar e tentar desmistificar um pouco esse assunto, porque também não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, essa migração de colaborador para empreendedor da área da beleza é perfeitamente possível de fazer e muito gratificante para o profissional. Desde que ele tenha todo o suporte necessário, tenha um bom profissional contábil dando esse suporte, esse apoio, né? Então ele com certeza vai ser bem sucedido. Boa, então nessa conversa aqui, você tem que ficar até o final, porque nós vamos responder aqui 3 perguntas que eu acredito serem as 3 perguntas principais que envolvem essa lei. Essa lei que começou a entrar no ano passado, janeiro do ano passado, foi? Ela é de outubro de 2016, na verdade. Outubro de 2016, mas que ela começou a valer mesmo em janeiro de 2017, não foi? Ela já tem um bom tempo de vida já, essa lei, né? E muitos salões já se enquadraram, outros não. Será que compensa ou não compensa? Esse é o tema desse vídeo, porque a questão aqui é esclarecer você. Eu não sou contratado pelo governo, pelo Sebrae ou por qualquer outra coisa para poder estar falando ou defendendo a lei. Não é isso. Mas como existem muitas perguntas, e existiram no último vídeo muitas perguntas relacionadas se compensa ou não compensa, se eu preciso ou não preciso, se é realmente obrigatório ou não, é sobre isso que a gente vai falar. E respondendo a primeira pergunta, quem essa lei beneficia? Bom, vamos lá. A Lei 13.352, ela foi criada no intuito de, principalmente, formalizar ou normatizar essa relação que a gente sabe que na maioria dos locais, dos salões de beleza, costuma ser informal, né, entre o colaborador e o dono do salão, né? Então ela teve esse intuito principal de formalizar essa relação, né? Se a gente for pensar de certa forma, ela traz um grande benefício para o salão, porque ela formaliza essa relação e evita, pela formatação dela, de ter um contrato de parceria entre o salão parceiro, né, o chamado salão parceiro e o profissional parceiro. Essa formalização contratual acaba evitando
um futuro risco trabalhista ou de geração de vínculo trabalhista e de um requerimento, né, de vínculo trabalhista pelo colaborador, né? Até para ele, nos casos que ele vive nessa informalidade junto ao salão de beleza, né? Então vamos falar no português aí. Quem é que sai ganhando nessa parceria aí? É o colaborador? Ó, tô do lado de vocês, hein? É o colaborador, que é o profissional que trabalha no salão, ou é o dono do salão? Quem é que se beneficia com a lei? De certa forma, os dois, porque, como eu disse, para o salão ele dá uma segurança jurídica melhor nessa relação, uma segurança trabalhista, digamos, nessa relação, evita alguns problemas de passivo trabalhista futuros, mas para o profissional, para o colaborador, a gente pode dizer que é bom também, né? Apesar de, vamos lá, lei existe para ser cumprida também, né? Então, independente se é bom para quem, para mais, para um ou para outro, é lei, né? Então cumpra-se. Mas enfim. Gostando ou não, é uma lei, né? Exato. Mas para o colaborador, ela também, de certa forma, é interessante. Porque, primeiro, tira ele da informalidade. Porque nessa relação contratual, ele vai por exemplo, abrir um MEI, né? Que é o chamado microempreendedor individual. Ele vai passar a ser um microempresário também, né? Assim como o dono do salão. Ele vai passar a ser um empresário também, vai ter CNPJ, enfim. E com isso vai trazer algumas vantagens para ele que ele não tinha como colaborador ou mesmo na informalidade em que ele trabalhava, né? Ele vai passar a ser segurado da Previdência, vai contribuir dentro do carnê que ele paga do MEI mensalmente, ele vai contribuir para a aposentadoria. Então, ele sai da informalidade, então tem vários aspectos positivos para ele também. Quanto que paga por mês? Esse ano está em torno de 50 e poucos reais. 50 e poucos reais. Paga por mês, mas não emite nota, né? Então, para o salão, nesse contrato, ele vai emitir uma nota para o salão. Mas não por ser cada serviço, mas é referente já no acerto da quota parte dele. Ele emite uma nota fiscal para o salão. Então quer dizer que ele não paga mais nada de imposto para o governo, a não ser os R$55, digamos. Que ali dentro está incluso todos os impostos dele, inclusive essa parte da Previdência, né? E ele consegue pagar a Previdência com um valor menor, né? Porque ele paga como empresa agora, né? Sim. Então, na verdade, é uma parceria de empresa com empresa, não é mais o dono e o empregado. Agora é empresa com empresa, né? Isso. Salão empresa, profissional e o profissional empresa. Isso. Então os dois têm CNPJ e os dois se comportam como empresa. É uma relação contratual entre pessoas jurídicas, digamos assim. Bom, então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vai deixar um pouco mais claras as coisas. A segunda pergunta é: se o salão for pequeno, é necessário também se enquadrar na lei? Digamos que o salão só trabalha uma pessoa, só o profissional que tem a portinha lá e abriu e está cortando cabelo, está cobrando, está ganhando dinheiro e é de forma meio que informal. Ele é necessário se enquadrar nessa lei? Então, como eu disse antes, a lei vale para todos, né? Então, se a gente for levar nesse ponto, assim, independente dele ser grande ou pequeno, a lei, as regras e as vantagens também, digamos assim, as mesmas que eu citei antes, acabam valendo pelo fato dele ser pequeno ou grande, são as mesmas, né? Então, essa questão de sair da informalidade, ou mesmo para o salão evitar esse risco trabalhista futuro, cabe também nessa relação pelo fato dele ser pequeno, também se aplica nesse formato, se é um salão grande ou um salão pequeno, né? Eu sei que, às vezes, para o profissional é uma adaptação, vai ter um tempo de adaptação, isso, como toda lei, leva um tempo de maturação, adaptação e adequar isso, porque muitos salões já existem, alguns estão abrindo agora, já vão se adaptar naturalmente ao começo da lei, né, no início do empreendimento, mas muitos salões já existem, já tem colaboradores lá trabalhando, que vão ter que fazer uma migração para esse tipo de formato de contrato, né? Então vai ter uma etapa, assim, uma fase de adaptação. A pessoa consegue o alvará se ela não se enquadrar na lei? O salão? Consegue. Então, se ela tiver um alvará, ela já tiver no exercício do trabalho. Sim. A portinha está aberta, ela está atendendo. Saiu a lei, faz 2 anos e pouco, quase 3 anos que a lei saiu. Uhum. Ela tem um tempo para se enquadrar na lei? Ela precisa se enquadrar na lei? Vai existir uma fiscalização se ela está ou não dentro da lei? Ela pode ficar fora disso? A fiscalização que pode existir é a mesma que já existia antes, né? Por exemplo, se for numa situação trabalhista, ver a relação, como está formalizada a relação dos colaboradores que eles estão trabalhando com o salão. Se eles são contratados, se são autônomos, se são dentro do formato da lei do salão parceiro, né?
Então, voltando, essa questão de formalização dessa relação que a lei trouxe é uma vantagem para o salão, mas também não deixa de ser uma vantagem para o profissional. Acaba normatizando essa relação e tirando todos da informalidade. Né? Tá, então eu estou entendendo junto com vocês aqui, tá? Eu também estou fazendo algumas perguntas, algumas coisas que eu preciso saber também, outras que eu já sei, mas eu pergunto por conta de você que me assiste agora. Se não tiver um colaborador, se eu não tiver que fazer contrato com ninguém dentro do salão, eu trabalhar sozinho, a lei, ela se dá também no meu caso ou não? Porque isso aí é uma parceria, né? Que é salão parceiro. Então, exato. Se não tiver o parceiro, eu também tenho que ter essa lei no meu salão ou não? Não, porque essa lei foi criada nesse intuito, de formalizar a relação, né? Então, se você ainda não tem um colaborador, não está se aplicando a lei naquele momento, né? Mas precisa ser uma MEI. O salão não pode ser MEI. O profissional que vai ser contratado, sim, ele poderá ser um MEI. Agora, o salão, não. O salão ele não pode se enquadrar no MEI, ele já se enquadra no... Via de regra, no Simples Nacional. Ele é uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, né? Mas já recolhendo o regime tributário dele no Simples Nacional, né? Então, se eu sou uma MEI, digamos, uma MEI paga lá... Uma MEI é um valor de 6 mil por mês, é isso? É 81 mil reais no ano, né? Antes era 60 mil e dava 5 mil por mês. Agora dá o quê? 6 mil e pouco. 6.750. 6.750. Quase 7 mil por mês. Se eu sou uma MEI, por exemplo, eu trabalho num salão como colaborador. Agora eu quero montar o meu negócio. Eu não posso, como MEI, montar um negócio. Eu tenho que sair da MEI e montar uma empresa como microempresa, é isso? Isso, aí você pode montar uma sociedade, uma empresa individual, enfim, mas num regime de já não como microempreendedor individual, né? Então isso ficou claro, é uma coisa que eu não sabia. Então vocês estão sabendo junto comigo também, é importante isso, gente, porque independente se você está querendo ou não montar um negócio, você precisa entender das coisas que envolvem a nossa profissão. Né? E o fato também de ser MEI, mesmo você sendo um colaborador e você não é uma MEI, é importante você hoje ter uma MEI, por quê? Porque quando você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar alguma coisa, você não consegue comprovar renda, né? E a MEI, você me corrige se eu estiver enganado, eu vou falando aqui, se eu estiver enganado, você me corrige. E a MEI, ela comprova no mercado, na loja, em qualquer lugar que você for comprar qualquer coisa, que você tem um valor de R$ 6.750 por mês ganho. Então você tem como se fosse um holerite que comprova que esse valor você tem por mês. Independente se você ganha. Se você ganhar só 1.000, mas você é uma MEI, você comprova lá na hora da compra de algo que você ganha 6.775 e aquilo te ajuda a ter crédito. É assim que funciona? Na verdade, eles podem pedir, um banco, por exemplo, ele pode pedir uma comprovação de renda, né? Aí você vai dar uma comprovação de renda conforme as notas que você emitiu. Isso é o limite para você se manter dentro do MEI. Se você passar esse limite, você deixa de ser MEI e passa a ser uma empresa optante pelo Simples Nacional, né? Então esse é um teto, um limite de faturamento que você pode ter para se manter dentro dos benefícios do MEI. Mas ele ajuda a comprovar que esse é o valor que eu recebo mês? Na hora de fazer uma compra de um carro, de um terreno, de uma casa? Sempre o fato de ser uma pessoa jurídica sempre auxilia nesse processo, né, de obtenção de crédito, enfim. Mas a comprovação de renda vai ser feita de acordo com o faturamento da empresa, né? Esse valor que eu te falei é um limitador de teto para você ficar dentro dos limites do MEI, né? E sim, mas eu não estou falando agora do dono do salão, estou falando do colaborador, sendo MEI. Como que seria um outro comprovante? Ele teria que mostrar o extrato bancário? Ele teria que mostrar... Porque como é que ele poderia comprovar? O salão ele também não vai oferecer... Ele não vai fornecer um papel falando que ele recebeu tanto por semana aqui. Eu acho que a MEI é uma forma de comprovar, não sei. É uma forma mais simplificada de comprovar a renda, né? Mas ele pode... Porque assim, no caso da parceria, ele vai emitir nota contra o salão. Então aquilo ele vai ter lá a própria apuração dele lá vai ter um total de faturamento que ele teve, que é uma comprovação da renda da empresa dele, né? Do microempreendedor. Então nisso também te ajuda, porque se você hoje não tem como comprovar quanto que você ganha, e você, assim como eu, durante toda uma vida, teve que guardar dinheiro no colchão para poder comprar alguma coisa, você sendo uma pessoa jurídica, com certeza vai ter muito mais crédito, né? Aí voltando, é uma das vantagens que a formalização, sair da informalidade traz para o MEI, né, para o microempreendedor, e mesmo, né, nessa obrigação da formalização para o contrato de parceria, né. Então, o salão de beleza para esse contrato de parceria, como eu te falei, ele não pode ser MEI, mas os colaboradores que vão trabalhar nesse formato de parceria vão se formalizar como MEI e vão trazer algumas vantagens como essa que você falou, né. Então, voltando ao salão pequeno,
ele pode ter um salão e oferecer esse serviço sem ser uma empresa? O salão, sim, o salão vai trabalhar já no formato de empresa, é isso que você está perguntando? Se ele pode abrir sem ser empresa? Não, né? Assim, para ele abrir e prestar o serviço que ele quer, ele vai ter aquela série de exigências que a gente falou no outro vídeo. Ele vai ter que ter o alvará dele, vai ter que ter a consulta de viabilidade, ver se é possível naquele local, as licenças sanitárias, tudo isso. Então aí nesse formato, se ele tiver tudo isso aí, ele vai ter que se legalizar de acordo com essas regras. Isso independe do tamanho dele. Essas regras ele tem que cumprir. Tem que ter alvará, tem que ter licenças sanitárias, tudo isso ele vai ter que ter. Se ele cumprir essas regras, ok, pode ser pequeno, grande, depende disso, né? Tá, então ele só vai ter mesmo uma obrigação a se enquadrar na lei salão parceiro, uma vez que ele vá fazer parcerias, né? Isso. Tem outros profissionais que trabalham no salão. Isso, aí nesse caso o salão que está contratando, que é o salão parceiro, não pode ser um MEI, ele tem que ser já naquele formato de empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte. E os colaboradores é que serão os MEI. Certo. Serão os profissionais parceiros, né, como a lei chama. Né? Então é salão parceiro ou profissional parceiro, né? Exato. Tá entendendo? Tá ficando claro para você? Se não estiver, depois você comenta aqui, porque eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a última pergunta, porque são 3 perguntas que eu quero fazer para esse homem aqui para ficar claro para você. Tá certo? Então, se você não deu o teu like ainda, se você não curtiu o canal aqui, se você não se inscreveu no canal, por favor, faça, porque por aqui eu entrego conteúdo de qualidade para você. E a última pergunta aqui é exatamente como funciona essa parceria. Como é que funciona? Eu tenho um salão, chegou o profissional lá e quer trabalhar, eu gostei dele, ele fez aqui um teste no salão, eu gostei do trabalho dele, ele gostou do ambiente, ele quer entrar. Quais são os caminhos? O que eu faço? Só um ponto antes, para especificar bem, a lei determina lá algumas das atividades que podem se enquadrar nesse contrato de parceria, tá? Então são as da atividade fim do salão, basicamente, né? Cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilador, maquiador, essas atividades. Então só para separar um pouco, até para não confundir, se o salão vai ter, por exemplo, contratar uma recepcionista lá para o salão, isso é outra coisa, já não entra nessa questão de parceria, de salão parceiro, profissional parceiro. Recepcionista entra como CLT. Contrata como CLT, carteira assinada, exato. Então é só para separar isso, né? E outra coisa para a montagem desse contrato, a própria lei elenca lá vários itens que tem que conter dentro desse contrato. Tá? E esse contrato também, cita a lei, tem que ser homologado no Ministério do Trabalho, inclusive, ou no sindicato da região. Se a região não tiver sindicato formalizado, aí no Ministério do Trabalho, né? Então tem que haver essa formalização depois do contrato homologado lá. É um dos pré-requisitos que consta na lei. Então a lei tem uma série de itens obrigatórios no contrato, claro, podem ter outros de acordo com a situação que o salão queira propor ao profissional, mas alguns itens são obrigatórios e básicos. Por exemplo, discriminar exatamente a cota à parte, qual percentual daquele valor recebido vai ser do salão e vai ser repassado para o profissional. Então, aliás, um detalhe, essa também é uma questão importante, além da formalização da relação, que é uma questão que eu acho interessante da lei também, ela traz uma certa justiça tributária nesse sentido, porque cada um vai tributar a sua parte, né? Então, por exemplo, o salão emitiu a nota total para o cliente pagou, e o salão vai repassar uma cota à parte disso para o profissional. Mas o salão vai ser tributado na parte dele, só a parte que corresponde ao salão. E o profissional vai lá, vai receber a parte dele, vai recolher dentro do carnê do MEI, enfim, mas essa parte que normalmente o salão tributaria tudo, né? Todo o valor da nota. Mas nesse formato de parceria ele vai tributar só a cota parte que coube a ele, ao salão. Então vamos dizer, se for 60%, ele vai tributar sobre 60%, e não sobre os 100% da nota. Então isso acaba trazendo uma certa justiça tributária nessa questão para o salão também, né? Isso é muito bom, né? Porque em muitos outros negócios acaba pagando a nota cheia, né? E acaba também muitas vezes repassando até para o profissional, seja voltando, né, naquela questão informal, ele acaba repassando para o profissional, vamos dizer 40%, vamos usar o mesmo exemplo, mas ele acaba pagando sobre 100% da nota. E nesse caso, sendo bem discriminado certinho conforme a relação contratual está descrita, ele vai tributar sobre a parte que cabe a ele. Então, essa é uma parte interessante da lei também. Esse é um ponto muito importante, porque é onde você vai lucrar, né? Porque imagine, cada serviço que você oferecer, você perder 50%, porque a média é 50% que o cabeleireiro fica. Então, se você paga 100%,
de imposto e você dá 50% do lucro profissional limpo para ele e você pagou todo o imposto da tua parte, da parte dele, não é justo, né? E acontece, e a lei agora vai ajudar que isso não aconteça, né? Para que pague somente em cima do que realmente ele recebe, né? Isso, exatamente. E a parte do profissional é pago no carnê que ele paga mensalmente na MEI, né? Correto. Boa. Então, voltando à pergunta lá, como que funciona a parceria? Eu quero contratar alguém aqui, gostei da pessoa, vai começar amanhã, pode começar amanhã, não pode começar amanhã, o que que eu tenho que fazer, qual é o caminho, quem que eu tenho que buscar, eu tenho que ir na prefeitura, eu vou ter que ir na internet, qual que é o caminho? Na verdade você tem, o salão vai ter essa formalização do contrato de parceria com o profissional. Normalmente os salões já vão ter um padrão pré-pronto já do contrato, seja já vistado ou avaliado por um advogado da vontade dele, enfim, até de certa forma recomendável até. E dentro, lógico, esse contrato vai ter que preencher todos aqueles requisitos que eu falei da lei, né? Que são uma série de requisitos que a lei tem da situação da quota parte, como que vai ser a utilização do espaço, né? O que ele vai poder utilizar, se ele vai utilizar os materiais dele, o equipamento dele, o profissional, né? Ou do salão, os produtos também. Então, existe uma série de itens obrigatórios a se cumprir no contrato, e como eu falei, mais alguns que o salão e o profissional acham interessante regrar nesse contrato. Questão de rescisão, prazo de rescisão, como que funciona, né? Periodicidade do pagamento, se vai ser mensal, quinzenal, esse acerto da quota parte, né? Tudo isso são itens, cláusulas obrigatórias do contrato, que tem que ter. Tendo esse contrato em mão, como você falou, o início da parceria é essa. Chegaram num acordo, o percentual da quota parte, quanto vai ser para cada um. Redigir esse texto, formalizar esse contrato, homologar nos sindicatos, daí se começa a trabalhar. O sindicato, então, é que vai realmente fazer com que a lei comece a valer? É no sindicato ou tem que ir na prefeitura, tem que fazer o... Não, na prefeitura não. Na verdade, a lei exige que isso passe também pelo sindicato da categoria, né? Então é um dos requisitos, vamos dizer, extracontratuais. Onde que acha o sindicato? Dependendo do município, você vai ter que procurar numa associação nacional, onde que fica a representação sindical daquele município, naquele local da área territorial daquele município que o profissional está exercendo, né? Então ele vai na internet lá e digita lá Sindicato dos Cabeleireiros de Curitiba. Vai aparecer um número lá, ele vai entrar em contato e começa por aí. Exato, mas isso até o próprio profissional contábil que atenda ele vai conseguir dar um suporte nesse sentido, né? Então esse é o ponto que eu quero chegar, né? Porque sozinho vai ser difícil para você. E o teu tempo é muito valioso. Porque se você hoje fica tendo que correr atrás de toda essa parte burocrática, que não é a parte que você tem que fazer, você tem que parar, ficar atrás da cadeira, estar no teu salão atendendo clientes. Você não tem que ficar tomando conta disso, porque quanto que vale a tua hora? Quantos cabelos você não corta em uma hora? Quantos cabelos você não corta num dia? Ou você faz mechas, ou você faz vários serviços? Então deixa para quem entende como fazer isso e vai utilizar muito tempo para fazer muito mais rápido e de forma precisa fazer, que é o caso de você ter um contador, né? Porque o contador não é um custo para você, o contador hoje faz parte do negócio, né? Tem muita gente que pensa, vou ter um contador, mas aí poxa, quanto que eu vou pagar por mês? Mas vocês utilizam de uma forma que a gente consegue pagar menos imposto e o que sobra pra gente compensa o valor que a gente paga a vocês, é mais ou menos assim. Né? O que eu já escutei de alguns clientes assim é que o contador hoje passa a ser até uma ferramenta de gestão, né? Entre outras que o profissional tenha, ou que o empresário tenha, né? Porque ele dá esse suporte tanto na abertura no começo da vida da empresa, como depois na manutenção, sugerindo melhores opções tributárias, ou dando esse suporte fiscal, tributário, contratual, enfim. Então o profissional contábil ele pode ser usado e tem que ser usado como uma ferramenta de gestão, né? Pelo empreendedor. Então, nesse vídeo, nós respondemos, quem a lei beneficia. Se você tem um salão pequenininho, se você também precisa se enquadrar na lei e como que funciona essa parceria. Existem várias outras perguntas que eu tenho certeza que você também tem. Então, por favor, use os comentários que estão aqui embaixo. Existe uma comunidade aqui embaixo de comentários que você pode perguntar o que você quiser relacionado a esse assunto. Eu já conversei aqui com o Marcelo, eu conversei com a equipe dele, eles vão estar aqui, né, dando um suporte aqui nos comentários para que você possa ter a resposta das suas dúvidas relacionadas a esse assunto, sobre a questão dessa lei, sobre a questão tributária, sobre você montar e começar e ter lucro no teu negócio. Existe a questão de fluxo de caixa, a questão de estoque, tem tantas outras questões de valores que você precisa ter, de caminhos que você tem que tomar, que às vezes a gente fica perdido no meio de tudo isso. Então tem que ter uma pessoa que entenda para poder mostrar para você o caminho.
E nesse caso, no nosso negócio, o contador ele ajuda muito. E essa lei, eu quero que você agora me responda aqui embaixo, se você entendeu ou não. Você realmente conseguiu entender se essa lei é algo bom ou é algo ruim? É bom aos seus olhos? É ruim aos seus olhos? Te ajuda ou te atrapalha? O que você entendeu? Comenta para mim aqui também, depois eu vou entrar aqui e vou te ajudar também nessa questão, porque, de novo, não estou aqui para defender lei nenhuma, eu estou aqui para mostrar que existe essa lei. E como o Marcelo bem falou, lei é lei e ela precisa ser cumprida. Uma vez cumprida, nós estamos protegidos, né? Agora, se você não cumpre a lei, você vai ter dificuldades na hora que você precisar de direitos, né? E quando você for buscar os seus direitos. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Alejandro. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui de novo, né? A pedido de todos eles. E se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre essa questão, tiver várias outras dúvidas relacionadas aos assuntos mais recorrentes aqui, eu posso trazer o Marcelo de novo para que a gente possa conversar sobre os assuntos que mais interessam a você. Muito obrigado, por favor, leve esse conteúdo para mais pessoas. É um vídeo um pouco mais longo, sim, do que eu normalmente apresento aqui no canal, porque é um assunto sério, é um assunto que a gente tem que ter um início, meio e fim, para que você possa entender todas as informações aqui apresentadas, ok? Me dê o teu like aqui para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, comente aqui embaixo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo.